Cruzei-me com esta pergunta não há muito tempo no Twitter. Eu sei bem que ainda pode parecer eventualmente uma provocação. Não é. Mas se calhar, ao fim já de 1000 dias, mais de 1000 dias de guerra, talvez comece a haver aqui um espaço em que defender a paz já começa a ser mais o pró-ucraniano do que continuar a defender sistematicamente a guerra e principalmente quando a guerra se ameaça ou ameaça tornar-se numa guerra quase total. Portanto, a pergunta no fundo é esta: se nós podemos ser mais pró-ucranianos a defender a paz do que a defender a guerra total. E esta pergunta enquadra-se, no fundo, de uma nova dinâmica que surgiu com a eleição do novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no passado dia 5 de novembro, onde ele começou já, de certa forma, a pré-anunciar um certo arrefecimento daquilo que é a posição dos Estados Unidos e que será, diríamos nós, previsivelmente desfavorável à continuação do esforço de guerra na Ucrânia, pelo menos nos termos atuais. E pensamos nós, no fundo, que esta posição, ou esta futura posição dos Estados Unidos, não viesse a corresponder àquilo que foi pedido pelo Presidente Zelensky em meados de outubro, que era uma intensificação do esforço de guerra. E as análises todas foram feitas nesta base, ficaram, no meu ponto de vista, bastante aquém da realidade. E agora, este tempo que falta, até à tomada de posse do Trump, de facto, como Presidente dos Estados Unidos, que será no próximo dia 20 de janeiro do próximo ano, tem sido inesperadamente tomado de assalto pela uma crescente expectativa de um conflito direto entre a NATO, entre a Rússia, entre a Europa. E a pergunta que muitas vezes me persegue tem a ver com isto, não é? Porquê que, de repente, as coisas mudaram? Estamos nós a pensar que íamos, num certo sentido, com a eleição do Trump, na verdade as coisas alteraram substancialmente. E, em primeiro lugar, o primeiro porquê tem a ver com isto, porque o Presidente Santos, o Presidente Biden, tomou uma decisão, foi de acelerar o tempo da guerra. E imediato também porque o próprio Putin, nessa sequência, tornou muito mais imediato, muito mais quase que palpável, um cenário de um agravamento do conflito para um nível que eu diria de uma potencial catástrofe. E também, porque esse nível de catástrofe, não é? Em grande medida, e isto tem-me preocupado bastante, corresponde a um desejo mais ou menos oculto de algumas elites europeias. No fundo, o que estas pessoas têm vindo a defender é uma certa militarização do continente rumo a uma guerra que dizem ser inevitável, uma guerra de caráter quase total. E mais do que a sua incapacidade destas elites para criar uma ideia de futuro baseada, diria eu, na prosperidade, na tolerância, naquilo que é o bem comum, estas elites estão completamente desligadas também dos próprios princípios fundadores da Europa, da União Europeia. E pior, grande parte destas elites continuam perdidas neste tempo que é um presente contínuo, onde parece não haver nenhuma ligação orgânica entre o presente e o passado. E esquecem-se que esta Europa se reconstruiu coletivamente da guerra, precisamente para que a guerra nunca mais voltasse ao território europeu. E 1000 dias depois do início desta guerra na Ucrânia, Biden e Putin esticaram, eu diria que estão ainda a esticar a corda a um limite que até agora nos era desconhecido. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos autorizaram, eu diria que finalmente, tendo em consideração que eram os pedidos do Presidente Zelensky, a Ucrânia a utilizar os mísseis dos Estados Unidos para atacar o território da Rússia, chamados ataques em profundidade. E isto porque a Ucrânia pretende levar, no fundo, a experiência da guerra a todos os russos. Aliás, trata-se, e lembrei-me agora, de um pedido que o próprio Plano para a Vitória, o Victory Plan da Ucrânia, previa e que, na altura, eu próprio me disse isso, que era um pedido que era demasiado complexo para ser atendido até nas circunstâncias. E quem pensou como eu pensei isto, enganou-se. Porque, de facto, os Estados Unidos autorizaram, eu diria, pelo menos aparentemente, ainda falta saber algo mais sobre o processo de decisão, mas o terão utilizado, a utilização desses mísseis. E a Rússia respondeu de imediato, através da utilização de uma arma nova que provocou, eu diria que foi o primeiro ataque de nervos generalizado no Ocidente. Em primeiro lugar, porque esta arma era nova e nós temos eventualmente receio daquilo que nós não conhecemos. Em segundo lugar, porque a Rússia comunicou previamente aos Estados Unidos esse ataque e, ao fazer, utilizou um canal muito específico de comunicação entre os dois países, entre as duas grandes potências nucleares, e este canal de notificações
está vocacionado para isto mesmo. Sempre que existe a utilização de mísseis, os países comunicam entre si. Isto por um motivo que é muito razoável, no fundo, que é para evitar mal-entendidos e também para reduzir os riscos nucleares. Aliás, um mecanismo que foi criado, creio que em 87 ou 88, pelos presidentes, então, dos Estados Unidos, o Reagan e o Gorbachev, na União Soviética. E, portanto, quando se faz este tipo de alertas por este canal específico, é para levar muito a sério. E isso aconteceu. Os Estados Unidos fecharam de imediato a sua própria embaixada, outras embaixadas seguiram este exemplo. E durante longas horas, diria que extremamente de ansiedade, ficámos todos um pouco como os mosquitos ficam presos em cordas, na expectativa de saber o que é que se estava a passar. E ainda hoje, vários dias depois deste ataque, de uso deste novo míssil, ainda não sabemos muito sobre isto. Sabemos que é uma arma hipersónica e sabemos que foi projetada, esta questão é muito preocupante, para ser utilizada em cenários de guerra nuclear. Provavelmente este ataque terá usado múltiplas ogivas, talvez com ou sem carga explosiva, enfim, não é muito claro e para mim nem sequer é muito relevante. Provavelmente também terá um alcance intercontinental e isso sim seria um dado a ter em conta. E apesar de Putin depois ter feito uma comunicação de certa forma, a reduzir a ameaça à Europa, ou seja, à Polónia, ao Reino Unido, aos países bálticos, à França, na verdade, aquela arma trouxe algo que é de novo. E tudo isto faz com que, neste tempo muito acelerado, sejam demasiadas as incógnitas sobre o que está a passar. Aliás, o alvo que foi escolhido pela Rússia, em Dnipro, foi um complexo industrial, curiosamente feito no tempo da União Soviética. É subterrâneo e tem uma capacidade que é antinuclear. Em termos de produção, está vocacionado, por aquilo que vão sendo dito pelas fontes abertas, para a construção de mísseis. Há um documentário, creio que da revista Time, anterior à guerra, onde se coloca também dentro desse complexo industrial um interesse da Coreia do Norte, exatamente da Coreia do Norte, que terá mostrado o interesse, enfim, naquilo que é a herança, ou que era a herança da Ucrânia em relação ao projeto nuclear herdado da União Soviética. E isto é um fantasma que nos está a aparecer regularmente. Nós podemos chamar chantagem nuclear, podemos chamar bluff, mas a verdade é que a questão mantém-se. E a questão que se coloca sempre é até quando é que nós podemos continuar sem ceder, de todos os lados, até quando é que nós queremos, no fundo, continuar a fazer a roleta girar, até que um dia a arma a câmara tenha de facto uma bala. Há um dado que para mim também despertou uma curiosidade que eu não estava à espera que surgisse neste contexto concreto. A Alemanha começou a preparar a sua população para um conflito real de guerra, e uma guerra poderá ser eventualmente nuclear. Anunciou o reforço das suas infraestruturas de proteção civil, a renovação dos abrigos antinucleares, alguns deles do tempo da Guerra Fria, enfim, uma escalada em termos de preparação para uma guerra que a mim me deixa muito apreensivo. E, naturalmente, nos próximos meses, nós sabemos isto, não é? Que a Rússia vai continuar a reagir com este nível de agressividade e um pouco com este nervosismo. No fundo, todos os países estão um pouco com o dedo no gatilho. A Polónia, que parece que está disponível para eventualmente assumir uma nova aliança de alguns países europeus, no caso de a NATO, vou corrigir-me, no caso dos Estados Unidos retirarem a NATO no quadro atual do conflito, ou pelo menos nos termos rigorosos, e, portanto, todas estas questões são cada vez mais pertinentes e têm elevado este nível de intensidade nervosa a níveis que nós não estávamos habituados neste contexto. E, portanto, vamos agora esperar por o que se vai passar, se a Polónia irá ou não assumir a defesa da Ucrânia, vamos perceber ou não se a própria NATO poderá ou não ter instalações militares na Ucrânia, ou pelo menos alguns militares lá colocados, e isto num contexto que para mim é muito preocupante. A própria NATO, ou pelo menos um quadro elevado da NATO, admitiu publicamente, não é, um conflito militar direto com a Rússia. E isto por si só não é novo. O que é novo é que essa alta patente militar tenha dito que era necessário que a NATO ponderasse essa hipótese, no fundo, fazer um ataque de precisão preventivo no território russo. E esta ideia, não é, foi considerada como uma nova discussão dentro da própria NATO, não é, que era, no fundo, atacar antes de que a Rússia pudesse reagir, provocou, inevitavelmente, aqui sim, uma nova escalada, pelo menos na retórica. E quando é que nós, e é uma pergunta que eu tenho feito muito a mim próprio, não é? Quando é que nós, europeus,
perdemos esta capacidade de entender a guerra. Quando é que nós, europeus, nos tornamos passivamente reféns desta tirania do instante, do presente perpétuo? A pergunta inicial, bem sei que podia ser, ou podia parecer uma provocação, mas não era. Eu creio que, cada vez mais, defender a paz é ser mais pró-ucraniano do que continuar a defender a guerra. No fundo, defender a paz é ser mais pró-europeu do que aqueles que defendem a guerra permanente ou a guerra total, ou que adivinham uma nova guerra. Eu digo isto porque nós, os europeus, não é? Nós vimos este passado, que é próximo, não é? Da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos essa catástrofe, não é? E quando nós saímos desta catástrofe, a pergunta que nós devemos colocar é se nós, de facto, queremos voltar ou não para aquilo que são os tempos muito recentes. Portanto, para resumir, eu diria que estes ataques em profundidades da Ucrânia e da Rússia abriram com uma nova etapa da guerra. A utilização daquele tipo de arma pela Rússia foi levado muito a sério pelos Estados Unidos e pela maior parte dos países ocidentais, e a questão que nós temos todos, penso eu, que colocar no debate público é até quando é que nós queremos continuar a dar passo em frente. Porque nós, se calhar um dia, quando quisermos recuar, não vamos ter espaço mais para o fazer. Temos só paredes atrás de nós.